Meu nome é Mariana Alves, tenho 33 anos e até poucos meses atrás, eu acreditava que nada poderia ser pior do que perder meu marido. Eu estava errada. O pior foi sentar diante de um juiz em Belo Horizonte e ouvir minha própria mãe dizer, com a mão levantada e a voz firme, que eu era instável e incapaz de criar meu filho. Meu filho, Gabriel, tinha 8 anos. Ele estava em casa naquele dia, esperando que eu voltasse para buscá-lo depois da audiência. E enquanto eu tentava manter as mãos firmes sobre a mesa, minha mãe, Lúcia, descrevia para o juiz uma versão de mim que eu mal reconhecia. Segundo ela, eu não tinha condições emocionais para ser mãe. Segundo ela, Gabriel precisava de um ambiente mais seguro. E segundo ela, estava fazendo tudo aquilo porque me amava. Meu pai estava sentado atrás dela. Não disse uma palavra, apenas concordou com a cabeça. Eu poderia ter interrompido, poderia ter gritado, poderia ter contado ao juiz tudo o que minha mãe havia feito nos últimos meses, mas permaneci em silêncio, porque minha advogada Camila havia me pedido uma única coisa antes de entrarmos naquela sala. Mariana, deixe sua mãe falar. Não dê a ela nenhuma razão para mudar a própria história. Eu não entendi completamente o que ela queria dizer. Até que no meio da audiência, minha mãe começou a falar sobre o período mais difícil da minha vida. A morte do meu marido, a depressão, o tratamento que fiz. E então ela disse uma frase que fez meu estômago gelar. Eu precisei assumir Gabriel naquela época porque minha filha não conseguia cuidar dele. O juiz anotou alguma coisa. Minha mãe respirou fundo, como se estivesse prestes a vencer. Foi quando Camila tocou discretamente meu braço. Não responda ainda. Ela abriu a pasta que estava diante dela. Havia vários documentos ali, mas minha advogada não retirou todos. Pegou apenas uma folha. Olhou para mim e perguntou baixinho. Você confia em mim? Eu assenti. Então ela se levantou e colocou aquela única página diante do juiz. O homem pegou o documento, ajustou os óculos e começou a ler. Uma vez. Depois voltou ao início. E leu novamente. Quando levantou os olhos, ele não olhou para mim. Olhou diretamente para minha mãe. E disse: Dona Lúcia, acredito que precisamos esclarecer uma coisa que a senhora acabou de afirmar sob juramento. Naquele instante, minha mãe perdeu a cor do rosto. E eu percebi que pela primeira vez em muitos anos, ela havia contado a história errada para a pessoa errada. Para entender por que minha mãe estava tentando tirar Gabriel de mim, eu preciso voltar 8 meses. Naquela época, minha vida parecia simples por fora. Eu morava com Gabriel em uma casa pequena no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte. Trabalhava como técnica de enfermagem em um hospital particular e fazia o possível para manter nossa rotina depois da morte de Rafael, meu marido. Rafael havia morrido 2 anos antes, vítima de um acidente de moto na Avenida do Contorno. Gabriel tinha apenas 6 anos. Durante os primeiros meses, eu mal conseguia respirar sem sentir um peso no peito. Procurei ajuda psicológica, fiz tratamento e pouco a pouco, voltei a trabalhar e cuidar do meu filho. Foi justamente nesse período que minha mãe apareceu como minha maior apoiadora. Ela dizia: Você não precisa ter vergonha de pedir ajuda, filha. E eu acreditei nela. Quando comecei o tratamento, pedi que ela ficasse com Gabriel durante algumas semanas. Minha mãe concordou imediatamente. Mas havia uma condição. Ela queria que tudo fosse registrado. Fomos até um escritório de advocacia no centro de Belo Horizonte, assinamos uma autorização temporária e deixamos claro que Gabriel voltaria para minha casa assim que eu estivesse recuperada. Eu assinei. Minha mãe também. Na época, aquilo parecia apenas uma proteção para meu filho. Eu jamais imaginei que, anos depois, aquele mesmo documento seria usado contra ela. Depois de 2 meses, voltei à minha rotina. Gabriel voltou para casa. Eu continuei trabalhando, levando-o à escola, acompanhando suas tarefas e tentando reconstruir nossa vida. Minha mãe, porém, nunca devolveu completamente o controle. Primeiro, começou a aparecer sem avisar. Depois, passou a questionar minhas decisões. Você está trabalhando demais. Gabriel precisa de uma mãe mais presente. Talvez seja melhor ele passar mais tempo comigo. Eu tentava ignorar. Afinal, ela era minha mãe. Até que certa terça-feira, cheguei em casa e encontrei uma mochila nova sobre a mesa. Gabriel estava animado. Vovó disse que talvez eu vá estudar em outra escola no ano que vem. Eu congelei. Eu nunca havia autorizado aquilo. Naquela noite liguei para minha mãe. Ela respondeu com uma calma que me irritou ainda mais. Mariana, você precisa pensar no que é melhor para seu filho. E quem decidiu isso? Houve alguns segundos de silêncio. Então ela disse: Alguém precisa tomar decisões quando você não consegue. Foi a primeira vez que senti medo dela. 3 dias depois, troquei a fechadura da minha casa. Na manhã seguinte, encontrei minha mãe parada do outro lado do portão. Ela não gritou, não discutiu. Apenas sorriu e disse: Você vai se arrepender de tentar me afastar do meu neto.
Eu não sabia ainda, mas aquela frase era uma ameaça. E o pior estava prestes a começar. 2 semanas depois, recebi uma ligação da escola de Gabriel. A coordenadora pediu que eu fosse até lá imediatamente. Quando cheguei, encontrei Gabriel sentado em uma cadeira, com os olhos baixos. A coordenadora me explicou que ele havia contado a uma professora que talvez precisasse morar com a vovó. Meu coração afundou. Perguntei a Gabriel de onde tinha tirado aquilo. Ele demorou alguns segundos antes de responder. Vovó disse que você fica doente às vezes e que, se isso acontecer de novo, ela vai cuidar de mim. Eu não sabia o que dizer. Minha mãe estava entrando na cabeça do meu filho. Naquela mesma noite procurei Camila, a advogada que havia me ajudado meses antes. Ela ouviu tudo em silêncio. Depois perguntou: Você ainda tem aquela autorização assinada pela sua mãe? Tenho. Então encontre. Passei quase 1 hora procurando documentos antigos até encontrar uma pasta dentro de uma caixa no fundo do guarda-roupa. Abri. Lá estava o documento. Minha assinatura. A assinatura da minha mãe. E uma frase que eu nunca tinha percebido ser tão importante. A mãe encontra-se apta a reassumir integralmente os cuidados do menor após o período de recuperação. Camila ficou olhando para a cópia por alguns segundos. Depois levantou os olhos. Mariana, sua mãe assinou isso. Eu sei. Não, você não entendeu. Ela assinou reconhecendo oficialmente que você estava apta a cuidar dele. Na manhã seguinte, antes mesmo que pudéssemos tomar qualquer providência, um oficial apareceu na minha porta. Ele me entregou um envelope. Era uma petição judicial. Minha mãe estava pedindo a guarda de Gabriel. As mãos começaram a tremer enquanto eu lia. Ela dizia que eu tinha histórico de depressão, que não era emocionalmente estável e que Gabriel estaria mais seguro vivendo com ela. Mas havia algo pior. Ela afirmava que eu nunca havia recuperado completamente minha capacidade de ser mãe. Camila leu tudo e respirou fundo. Ela vai tentar transformar seu pior momento no seu retrato inteiro. E podemos impedir? Ela apontou para a pasta. Talvez. Talvez? Porque existe uma diferença entre contar uma história e provar uma história. Naquela noite eu sentei ao lado de Gabriel enquanto ele dormia. Olhei para seu rosto e pensei em tudo que minha mãe estava tentando fazer. Pela primeira vez não senti vontade de pedir desculpas. Senti vontade de lutar. E Camila ainda não havia me contado o que tinha encontrado no arquivo original daquele documento. Algo que, segundo ela, poderia mudar completamente o caso. Na manhã da audiência, cheguei ao Fórum de Belo Horizonte com Camila ao meu lado. Minha mãe já estava lá, sentada ao lado do advogado, vestida de branco e com uma expressão tranquila. Quando me viu, sorriu. Aquele sorriso quase me fez voltar a ser a filha que sempre abaixava a cabeça. Mas não naquele dia. Entramos na sala. O juiz pediu que todos se sentassem e começou a analisar os documentos. Minha mãe falou primeiro. Contou sobre minha depressão, sobre o período em que precisei de tratamento e sobre como ela havia cuidado de Gabriel. Ela falou como se tivesse salvado meu filho de uma mãe incapaz. Eu permaneci em silêncio. Até que ela disse: Eu só quero proteger meu neto. Camila se levantou. Excelência, posso apresentar um documento? O juiz concordou. Ela colocou sobre a mesa a autorização assinada anos antes. Minha mãe olhou para o papel e mudou de expressão. O juiz começou a ler. A mãe encontra-se apta a reassumir integralmente os cuidados do menor após o período de recuperação. O silêncio tomou conta da sala. Essa é a sua assinatura, senhora? Minha mãe demorou. Sam. Camila então entregou outro documento. O registro do encerramento daquela autorização. Gabriel havia voltado oficialmente para minha guarda. Depois veio o documento que Camila havia encontrado no arquivo original. Era uma declaração assinada pela minha própria mãe. Diante de um tabelião, dizendo que eu havia concluído meu tratamento, estava emocionalmente estável e cuidava adequadamente do meu filho. A mesma mulher que agora dizia que eu era incapaz. O juiz olhou para ela. Então por que a senhora afirmou hoje que sua filha nunca esteve apta? Minha mãe ficou em silêncio. Pela primeira vez não tinha uma resposta. O juiz então decidiu. O pedido de guarda foi negado. Gabriel permaneceria comigo, e qualquer contato da minha mãe com ele teria limites definidos pelo tribunal. Minha mãe saiu sem olhar para mim. Quando cheguei em casa, Gabriel correu até mim. Mãe, você ganhou? Abracei meu filho. Não, filho. Nós dois ganhamos. Naquela noite dormimos sem medo. Algumas semanas depois, minha mãe mandou uma mensagem. Quando você estiver mais calma, podemos conversar. Eu não respondi, porque finalmente entendi uma coisa. Perdoar alguém não significa entregar novamente a essa pessoa as chaves da sua vida. Minha mãe tentou transformar o pior momento da minha vida em uma arma. Mas os mesmos documentos que ela acreditava que me destruiriam provaram a verdade. Eu precisei de ajuda. Eu me recuperei. E nunca deixei de ser mãe. Naquela noite, coloquei os documentos em uma pasta nova e escrevi na capa:
A verdade não precisa gritar. Ela só precisa estar escrita.